Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus e precisamos constantemente, apesar das dificuldades pelas quais nós estamos passando, agradecermos a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecermos a este Pai que nos concede constantemente oportunidades para o nosso aprendizado. Agradecermos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, pelos belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor ou em suas biografias. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui nesta página virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, para aprendermos um pouco mais acerca do Evangelho de Jesus, que possamos ser todos nós semeadores da boa semente, que possamos ser todos nós aquele ou aquela que leve a luz a outros companheiros que estão sofrendo, em especial neste momento, uma palavra de consolo, uma palavra amiga, um abraço fraterno, mesmo à distância, devido às exigências e orientações em relação a distanciamento social para a nossa segurança. Mas não podemos agir de forma fria. É preciso levar sempre uma palavra de consolo, e é por isso que nos encontramos aqui. Mesmo com todas estas dificuldades pelas quais nós estamos passando, um período mais crítico deste 1 ano de pandemia do novo coronavírus, mas não podemos desistir, não podemos deixar de falar acerca da bondade de Deus, acerca da bondade de Jesus, acerca da bondade e assistência dos Espíritos amigos. É preciso constantemente lembrarmos, falarmos e levarmos a outros companheiros esta palavra de consolo, ou estas palavras de consolo, de orientação, falar a todos que não estamos abandonados, que Deus, nosso Pai, não desampara nenhuma de suas criaturas, apesar de, em muitas situações, muitos companheiros duvidam deste amparo, desta assistência, mas Deus não desampara nenhum de seus filhos. E hoje aqui nos encontramos para falarmos mais uma vez, com base no livro de Emmanuel e Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna, o capítulo de número 47, que nos fala exatamente o que nós estamos precisando para este momento. Estejamos em paz, mesmo com todas as dificuldades que possamos estar em paz. E Emmanuel nos traz como referência para estes estudos, estas reflexões neste capítulo 47, palavras de Jesus, que foram anotadas pelo evangelista João no capítulo 20, versículo 19. Mas antes de começarmos aqui, nestas palavras belíssimas de Emmanuel, esses esclarecimentos belíssimos e profundos, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem é também a de número 47, em que Irmão José
nos fala sobre anjos humanizados. Exatamente isto que nós temos aqui na Terra, na atualidade, esta imensidade de anjos, esta caravana enorme de anjos humanizados nas roupagens de médicos, de enfermeiros, de trabalhadores da saúde, enfermeiras, enfermeiros, médicos e médicas, irmãos nossos de jornada, estes verdadeiros heróis, que muitos e muitos, milhares deles estão trabalhando quase que incessantemente neste 1 ano de pandemia do novo coronavírus. Muitos desencarnaram para salvarem outras vidas, dedicaram, sacrificaram a sua vida para salvarem outras vidas. São exatamente estes anjos humanizados sobre os quais irmão José nos fala aqui neste capítulo de número 47. Então ele nos diz o seguinte, que quando descem para conviver com os homens na carne, dificilmente os anjos deixam de expor-se às circunstâncias em que são chamados a viver e de mostrarem-se quase tão humanos quanto nós mesmos. Então, quando estes anjos descem para uma experiência, em especial para nos mostrarem, nos relembrarem os belíssimos ensinamentos de Jesus na prática, então eles se fazem como nós. E aí ele nos dizem, o irmão José nos diz na sequência, se assim não fosse, a disparidade entre uns e outros seria tamanha que praticamente tornaria inviável o contato dos que têm algo a ensinar com aqueles que tudo ainda necessitam aprender. Então aqui irmão José nos lembra que se estes anjos, em especial estes anjos, nesta hierarquia de evolução, se eles não se rebaixarem nesta condição humana, não se humanizarem assim como nós, eles não terão condições de ensinarem as lições que eles vieram ensinar, porque nós não iremos entender as suas lições. Então eles reduzem, conforme nos informam os espíritos amigos, eles reduzem a sua luminosidade para não nos cegar. E aí, irmão José ainda nos diz na sequência, todavia, porque assim seja, não os busques tornar mais semelhantes a ti do que tanto já lhes custa mostrar que são. Em vez de apontar-lhes esta ou aquela fragilidade de superfície, faze o possível para igualá-los na robustez das virtudes que demonstram sob o guante da tentação, que nos esforcemos para nos igualarmos a estes anjos abnegados. E aí, irmão José encerra dizendo, e porque tropecem, e de quando a quando se revelem vacilantes, não os suponhas com as características de desequilíbrio constante que são próprias dos mais comuns dos mortais. Então estes anjos, quando estão numa roupagem humana, eles também podem tropeçarem. E mesmo assim, não queiramos igualar estes anjos a nós mesmos, porque sem sombra de dúvida que eles já realizaram uma caminhada de aprendizado bem mais longa do que a nossa. E aqui começamos estas reflexões com as palavras de irmão José, encerrando aqui estas belíssimas reflexões com o irmão José, para começarmos as reflexões com Emmanuel. Como havíamos dito no início, Emmanuel buscou como referência para este capítulo de número 47 do livro Palavras de Vida Eterna, estejamos em paz. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção e como referência as palavras de Jesus em uma frase tão curta em que Jesus disse, paz seja convosco. Então aqui, conforme havíamos dito no início, apesar das dificuldades pelas quais nós estamos passando, todos nós, não só aqui no Brasil, mas no planeta Terra,
que possamos nos esforçar ao máximo para nos encontrarmos em paz. Então, o irmão Emmanuel, através de Chico Xavier, começa nos dizendo o seguinte: rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Então aqui ele nos chama a atenção, Emmanuel, que mesmo que esteja rugindo ao nosso lado, à nossa volta, a tempestade, a tormenta, é preciso que nos esforcemos constantemente, tranquilizando o nosso coração e seguindo em paz na direção da prática do bem constante. E aí ele diz: não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Então aqui ele nos chama a atenção que a aflição é sempre inútil, porque a aflição não resolve o problema de ninguém. E aqui ele classifica a aflição como sendo um peso morto. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te, nos chama a atenção Emmanuel, refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que se nós nos esforçamos constantemente e apesar de todas as dificuldades pelas quais estivermos passando, se nós tivermos a consciência tranquila do dever retamente cumprido, sem sombra de dúvida que não ficaremos ansiosos, não ficaremos desesperados ou desesperançados, mas seguiremos adiante tranquilamente a nossa jornada. E aí ele acrescenta: se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Então, se alguém se recusa a nos ouvir, ou se alguém te recusa, ou seja, não aceitando a sua presença, também não fique chateado, não fique revoltado, não fique com ódio, com rancor, com ressentimento daquele que te recusou ou te rejeitou, mas ore em favor desse irmão ou desses irmãos desorientados e infelizes. E ainda ele acrescenta: se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Então, se alguma circunstância te contraria, se alguma circunstância, se alguma ocorrência na nossa vida nos contraria ou venha nos contrariar, ele chama a atenção que é preciso que asserenemos a nossa alma e esperemos que os acontecimentos venham a nos favorecer, mas não fiquemos de braços cruzados, não fiquemos naquela esperança do verbo esperar, mas fiquemos constantemente com aquela esperança do verbo esperançar, que é entrar em atitude e trabalhar constantemente, recomeçar e seguir adiante. Então ele nos diz ainda: lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez. É por isso que Jesus nos chamou a atenção para nós não nos inquietarmos com os problemas do amanhã. A cada dia o seu próprio mal, ou seja, a cada dia o seu próprio problema. Não queiramos antecipar os problemas do amanhã para o hoje, vivendo constantemente naquela chamada preocupação, ou seja, nos ocupar antecipadamente por coisas que muitas vezes, segundo nos dizem, inclusive em pesquisas científicas, que aproximadamente 80, 90% das coisas com que nós nos ocupamos antecipadamente, a chamada preocupação, nunca irão acontecer e nunca acontecem na nossa vida.
e nós perdemos tempo, ou melhor, desperdiçamos tempo e energia com esta chamada preocupação. Também existe aquela outra chamada pós-ocupação, que é nos ocuparmos com aqueles problemas do passado, que também não temos condições de voltar lá e resolver estes problemas. Porque, como nós sabemos, o único momento que nós temos na nossa vida em que podemos trabalhar verdadeiramente, corrigindo os nossos equívocos do passado, consequentemente preparando um futuro melhor, chama-se presente. Exatamente por isto que tem o nome de presente, porque é um presente de Deus, em que nós podemos verdadeiramente trabalhar neste presente, corrigindo os nossos delitos do passado e preparando um futuro realmente primoroso para todos nós. Então Emmanuel nos chama a atenção desta forma: lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. Então, sempre que o sol se levante, nós estamos sendo convidados a viver aquele dia de uma só vez, ou um dia de cada vez. E ainda Emmanuel acrescenta: e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirá um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Então aqui ele nos fala em relação às preocupações, em relação a viver um dia de cada vez, em tomar uma refeição de cada vez. Não iremos tomar várias refeições de uma única vez, ao mesmo tempo em que nós usaremos apenas um conjunto de roupa de cada vez. Então é preciso que tenhamos equilíbrio constantemente para que, conforme diz o título do capítulo, realmente estejamos em paz. E ainda Emmanuel acrescenta mais esclarecimentos para todos nós, nos dizendo o seguinte: que embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. Então, para tudo tem o momento certo. Então é por isso que precisamos nos esforçar constantemente para nos encontrarmos também constantemente em paz. E aí ele acrescenta que a pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Então aqui ele nos chama a atenção que muitos de nós falamos que queremos ou que estamos serenos, que estamos em paz, que estamos tranquilos, mas na verdade nós estamos de braços cruzados, nós estamos na inércia. E como nós sabemos, a paz com Jesus não é sombra e água fresca, não são braços cruzados, mas mãos e braços agindo constantemente no bem. Então é por isto que Emmanuel nos lembra que, a pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que mentalizemos o bem, mas não é simplesmente e unicamente mentalizarmos o bem. É preciso que entremos em atitude, é preciso que coloquemos mãos à obra e prossigamos na construção do melhor para a nossa vida, do melhor para todos que estão conosco nesta caminhada, como quem sabe que a colheita, e isto nós hoje já sabemos, que a colheita farta pede uma terra preparada, pede uma terra fértil, conforme Jesus nos disse naquela parábola do semeador, aquele último tipo de terra, aquela terra boa, aquela terra fértil, onde a semente foi semeada, ela germinou,
ela nasceu ali, cresceu e produziu em abundância. Então é preciso que coloquemos mãos à obra, preparando esta terra, trabalhando constantemente para que possamos colher os frutos do amor e da caridade. E este amor, esta caridade tem que ser movimentada constantemente, conforme nós encontramos nesta bandeira máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. A caridade é exatamente o amor em movimento, é o amor sendo praticado constantemente na nossa vida. E aí Emmanuel acrescenta para encerrar da seguinte maneira: sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te. Então, sejam quais forem as dificuldades pelas quais estivermos passando, ele nos lembra que nós precisamos constantemente lembrar de que a paz é a segurança da vida. Então, é preciso que estejamos em paz para estarmos seguros na vida. Não nos esqueçamos. Faz aqui um último lembrete, Emmanuel. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Então aqui Emmanuel nos lembra que no nascimento de Jesus, a espiritualidade superior nos lembraram, os espíritos amigos nos lembraram acerca da paz. E no momento em que Jesus, já ressuscitado, reaparece para os discípulos, ele fala exatamente acerca da paz. A paz seja convosco. Então, que possamos fazer aquele esforço necessário e suficiente, cada um de nós, aquele esforço pessoal e intransferível, para que possamos estar em paz. Conforme nos diz aqui o título deste capítulo, estejamos em paz. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada, por mais esta oportunidade que vocês me concedeu e que a espiritualidade amiga nos concederam de aqui nos encontrarmos reunidos neste centro espírita virtual, estudando mais uma vez estes belíssimos ensinamentos de Jesus de Nazaré à luz da doutrina espírita. Paz seja com cada um de nós e nos esforcemos constantemente para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré, mesmo com todas as dificuldades, que possamos seguir adiante sendo um facho de luz na vida nossa e na vida de outros companheiros que estejam em dificuldades maiores do que as nossas mesmas. Até breve, meus irmãos e irmãs.